Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Eleições 1989, Enéas Carneiro. Esse é o tema de hoje, dando continuidade à nossa série sobre as eleições presidenciais de 1989, que terão por consequência a criação de um curso ministrado por mim, historiador Rico Guimarães, e aí eu vou apresentar alguns vídeos até novembro dessa série. Vocês vão assistir e, gostando do conteúdo, vão comprar um curso meu, né, se assim desejarem, né, e puderem, um curso em dezembro sobre as eleições de 89. Então eu vou estar apresentando pelo menos aí quinzenalmente ou de 3 em 3 semanas um vídeo da série Eleições 89 e com fragmentos de situações que ocorreram naquela conjuntura histórica. Antes eu vou pedir para você que é inscrito no canal, dar um like para ajudar na recomendação do vídeo para toda a audiência do YouTube. E você que ainda não é inscrito, assiste o vídeo até o final. E se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Então hoje nós vamos falar do candidato mais caricato e histriônico daquele processo eleitoral. Enéas Carneiro, criador do PRONA, Partido da Reedificação da Ordem Nacional. Ou seja, ele acreditava em algo que deveria ser edificado novamente. Então, para ele já existiu algum tipo de ordem no país antes, para usar o termo reedificação. Mas eu não vou entrar no mérito da questão do porquê do reedificação no nome do partido do Enéas, o PRONA. Eu vou entrar um pouco, primeiro, na biografia do Enéas, para que vocês possam entender, né? O Enéas nasceu em Rio Branco, no Acre, em 1938, oriundo de uma família humílima, como ele dizia, ou seja, extremamente humilde. Foi polímata, que é o indivíduo que conhece dos mais variados assuntos. Embora tenha se formado em medicina, física e matemática, ele estudava um pouco de tudo. Então o polímata é aquele que conhece um pouco de cada coisa, ainda que dentro de um autodidatismo, tá certo? Ele, depois de 9 anos vivendo no Acre, em extrema pobreza, com a morte do seu pai, ele vai morar no Pará, né, na capital, né, Belém, e no caso ele começa a melhorar um pouco a sua condição de vida, ainda que ele vivesse de café e farinha, como mesmo falou várias vezes, né, que ele se alimentava apenas de café e farinha. Ele já foi tomando gosto pelos estudos naquela época e ainda em Belém do Pará ele se torna o melhor aluno de vários anos pelas escolas que passou, né? Ele era o aluno número 1, que tirava as melhores notas, né? E isso foi construindo nele um desejo de ser útil à sociedade devido à inteligência privilegiada dele, né? Ele falava que era uma arrumação intracromossomial específica, né, que ele tinha. Era assim que ele usava esse termo um pouco erudito para falar que era inteligente. Então ele tinha essa arrumação, esse diferencial, esse QI, e ele acaba decidindo, em 1958, se mudar para o Rio de Janeiro, né, primeiramente com a ideia de entrar no Exército, e acaba acontecendo isso. Ele acaba se matriculando na Escola de Saúde do Exército, já objetivando se formar em medicina, mas antes ele faz um curso de anestesista, e depois é que ele entra de fato num curso de medicina na Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, isso já em 1960, ok? E aí ele cursa medicina de 60 a 65, quando ele se forma como médico, tá? E nesse ínterim, em 1962, ele passa para o vestibular de Física e Matemática, o curso da UEG, então Universidade do Estado da Guanabara, que depois viraria a UERJ, que nós conhecemos hoje. E lá na UERJ ele cursa Física e Matemática, né, concomitantemente ao processo final do curso de Medicina na Unirio. Se forma em Médica em 1965 e se forma em Física e Matemática em 1968, tá certo? Nesse mesmo ano, ele funda o curso Gradiente de pré-vestibular e ele próprio ministra várias aulas como matemática, física, história, biologia, língua portuguesa e inglês. Ele foi inclusive na sua trajetória tradutor
e fez outros trabalhos de menor especialização, como trabalhar no açougue e engraxar sapatos, ok? Pois bem, continuando esse processo, ele vai fazer, já no início da década de 70, um mestrado em cardiologia e se torna uma referência na área. Ele vai criar o curso O Eletrocardiograma, tá certo? E esse curso vai começar a ser ministrado em 1975, primeiramente no Rio de Janeiro, depois ele também vai ministrar esse curso em São Paulo e em Quito, capital do Equador. E ele vai desenvolver esse curso e, em paralelo, vai escrever o livro O Eletrocardiograma, né, baseado no curso, que vai se tornar a Bíblia do Enéas no meio dos médicos cardiologistas, já que ele era extremamente capacitado no estudo da eletrocardiografia. Pois bem, feito essa introdução, no caso, da biografia dele, entrando agora para o âmbito político, no Carnaval de 89, por influência da sua esposa, ele decide, indignado com a situação do país até então, se candidatar à presidência da República. E para isso ele precisou fundar o Prona, que fundou originalmente com amigos da área da medicina, alguns outros amigos de áreas diferentes e ex-alunos dos cursos que ministrou. Ele juntou esse pessoal todo e formou o partido, participou das eleições de 89, ficando em 12º lugar. Tá? Dos candidatos chamados nanicos, ele foi o mais bem sucedido. Teve, se eu não me engano, mais de 300 mil votos, o que para aquela época, num processo eleitoral de 22 candidatos, era voto pra caramba, certo? E o Enéas conseguiu se construir como representante do conservadorismo nacionalista no Brasil. Ele acabou se construindo como representante desse espectro político ideológico, certo? E eu vou confessar para vocês, até que eu gostava do Enéas. Não que eu concordasse integralmente com as ideias dele, eu acho que as ideias dele no campo moral eram estapafúrdias, dissonantes da realidade, tacanhas. Tudo bem, era um direito dele pensar da maneira como pensava. Eu acho que quando ele falava da agenda moral, eu não me identificava, não achava legal. Mas a agenda política dele era interessante, de querer transformar o país num país soberano, não subserviente aos Estados Unidos, mas acima de tudo a agenda econômica dele muito me atraía, porque eu sou um nacionalista também, claro, democrático, mas era uma agenda consonante ao que eu pensava, uma agenda de protecionismo alfandegário, de não subserviência aos interesses das potências estrangeiras, de respeito ao empresariado nacional, em detrimento dos interesses externos. Era uma agenda econômica que denunciava a dívida pública brasileira, né, que crescia diuturnamente de maneira absurda. Então ele era um cara que denunciava as manipulações estrangeiras no Brasil, né? Tinha aquela loucura de construir a bomba atômica, deram muita força a isso, ele falou isso poucas vezes, mas tentaram reforçar esse lado histriônico dele, e ele, numa autenticidade incomparável, disse a que veio. Tudo bem que tinha alguns preconceitos, né? Não vamos colocar para debaixo do tapete de que só poderia governar quem tinha um mínimo de preparo intelectual. Eu também discordava desse ponto, mas a agenda econômica dele de soberania nacional muito me atraía, e ele tinha realmente uma capacidade de estudar o Brasil, as suas estruturas, de maneira formidável. Ele tinha essa capacidade de desenvolver linhas de raciocínio sobre o Brasil. Então, um cara que realmente se construiu, né? Eu costumo dizer que ele não pode nem ser considerado um conservador autêntico, porque por mais que tivesse ideias conservadoras no plano moral, ele tinha ideias demasiadamente progressistas no campo econômico. Então ele é um cara que estava fora do mainstream político, era um cara que estava fora das classificações convencionais da política. Dentro da minha análise como historiador, eu acho que ele teve um papel de fuga da dicotomia esquerda e direita, embora pudesse ser autenticamente posicionado em ambos os lados, mas acima de tudo,
um indivíduo que marcou a política brasileira e que naquela conjuntura de 89 foi uma voz de indignação contra o mainstream político que se consolidava ali entre a direita, através de Collor, Maluf e outros, e pela esquerda através de Lula, Brizola, por que não Covas naquela conjuntura e o Freire. Então ele fugia desse espectro e ele era o cara que, dentre os chamados nanicos, ele se posicionava mais, ele se destacava mais. E ele se apresentou naquele momento como uma espécie de terceira via, a meu ver, porque ele construía a ideia do nacionalismo cultural de maneira muito vivaz perante os brasileiros. E foi isso que fez com que o capital político dele se desenvolvesse para eleições futuras. Primeiramente, o terceiro lugar em 1994, em novas eleições presidenciais, e depois foi candidato à Prefeitura de São Paulo e foi o deputado federal mais votado do Brasil, com mais de 1 milhão de votos em 2002, e a sua vida acabou sendo abreviada com uma leucemia em 2007. Mas ficou marcado, sem sombra de dúvidas, como um candidato muito além da caricatura, né? Um candidato, acima de tudo, que se mostrava autenticamente um nacionalista e um amante das coisas do Brasil, sem prejuízo do mérito das idiosincrasias e excessos que ele cometia, até sendo isso fruto, talvez, da sua trajetória ou da maneira um pouco radical como via, dentro da sua linha de raciocínio, tentar desconstruir o status quo que estava vigente. Ok, gente? Então é um ato, né, de utilidade pública vocês compartilharem este vídeo. Tá aqui mais um vídeo da série Eleições 89. Comentem o que vocês achavam do Enéas, para o bem e para o mal, aqui abaixo. Um abraço a todos.